Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que vamos resolver uma questão do Enem de 2019. Dessa vez a questão 143. Estamos usando como referência o caderno amarelo segunda aplicação. Ok? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Questão 143. Um pintor cobra R$ 240 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados. Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área total de 260 metros quadrados. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de R$ 4.600. Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Vejam só, pessoal, uma informação muito importante na questão é que esse pintor gasta 8 horas para pintar uma área de 40 metros quadrados. 8 horas para pintar uma área de 40 metros quadrados. Mas 8 horas é o tempo que ele pinta por dia. Então isso quer dizer que esse pintor leva um dia para pintar uma área de 40 metros quadrados. Só que num dia de 8 horas, o custo desse pintor é de R$ 240, né? O custo que o cliente vai ter com esse pintor vai ser de R$ 240. Isso quer dizer que para pintar 40 metros quadrados, o cliente vai ter que desembolsar com o pintor R$ 240. Ok? Mas no final das contas, ele quer pintar a casa inteira, que é de 260 metros quadrados. Então a primeira dúvida, quanto que o cliente vai gastar para pintar cada parede da casa uma única vez? Tá? Então podemos fazer isso por regra de 3. Gostaria de lembrar que regra de 3 você só pode usar se as grandezas forem diretamente proporcionais ou se as grandezas forem inversamente proporcionais. Eu estou pensando em usar as seguintes grandezas. Custo, né? Custo para o cliente e a área que vai ser pintada. Então, deixa eu colocar essas duas grandezas aqui. Ó. Área pintada e o custo. Pessoal, eu preciso saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E se não for nenhuma das duas coisas, eu não posso usar a regra de 3. Como é que eu posso verificar, por exemplo, se elas são diretamente proporcionais? Você pode supor o seguinte, que uma delas dobra, e aí você pergunta para você mesmo se uma dobrando faz sentido a outra dobrar também. Por exemplo, área. Se eu comparo duas áreas, tá? E uma é o dobro da outra, é natural que um custo seja o dobro do outro? Natural, né? Se você dobra a área a ser pintada, é natural que o custo dobre, tá? Opa, então essas grandezas são diretamente proporcionais. Se por acaso elas fossem inversamente proporcionais, se uma dobrasse, a outra ficaria reduzida à metade, tá? Beleza, então elas são diretamente proporcionais. Vamos então, eu sugiro que vocês usem uma sinalização para se lembrarem de que elas são diretamente proporcionais. O que é mais usado é você usar setas no mesmo sentido. Olha só,
Duas setas no mesmo sentido quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Elas podem estar as duas para cima ou as duas para baixo, tá? Isso não faz diferença. Está no mesmo sentido, se estão no mesmo sentido, são diretamente proporcionais. Agora, se elas estiverem em sentidos contrários, uma para cima, outra para baixo, fica claro que são inversamente proporcionais. Caú, eu faço regra de 3 sem usar isso e dá certo. O que acontece é o seguinte, é muito mais comum as grandezas serem diretamente proporcionais. É muito mais comum. Então, talvez você esteja super acostumado ou acostumada a resolver regras de 3 em que as grandezas são diretamente proporcionais. Tá? O problema é que se você nunca representa isso, se são diretamente, se são inversamente, quando vier uma em que as grandezas são inversamente proporcionais, provavelmente você vai errar. Ok? Então vamos lá, vamos começar a preencher isso aqui. O que eu tenho? Eu tenho que, para pintar uma área de 40 metros quadrados, o cliente vai gastar o quê? R$240. Vai gastar um dia de trabalho de 8 horas. Ok? Então vamos lá. Para pintar uma área de 40 metros quadrados, ele vai gastar R$240. E aí a minha dúvida é, e para pintar a casa toda uma vez, né? Todas as paredes uma vez, que vai ter uma área total de 260 metros quadrados, ele vai gastar quanto? Então eu vou botar 260 metros quadrados aqui e vou botar X aqui, porque eu não conheço esse valor. Então olha só. Detalhe, quando você vai resolver uma regra 3, você vai trabalhar com frações. Então, por exemplo, aqui eu vou ter a seguinte fração. 40 metros quadrados dividido por 260 metros quadrados. Do outro lado, eu vou ter 240 dividido por x. Então, o que acontece? Já que eu vou trabalhar com frações, eu posso cancelar metro quadrado por metro quadrado. Posso cancelar. Tá? Posso cancelar esse zero com esse zero daqui. O que eu estou fazendo para cancelar esse zero com esse? Eu estou dividindo numerador e denominador por 10. Aí os zeros se cancelam. Né? Eu estou olhando isso aqui, pessoal, como se fosse já uma fração. Então, estou dividindo numerador e denominador por 10. Né? E ainda dá para simplificar mais, né? Porque eu posso simplificar esse numerador aqui por 2 e esse denominador aqui também dividindo por 2. Tá? Eu vou fazer isso, mas para não ficar uma poluição visual ali muito grande, eu vou fazer isso aqui. Tá? Então, quando eu trouxer para cá, eu já vou estar simplificando por 2, numerador e denominador. 4 dividido por 2 dá 2 e 26 dividido por 2 dá 13. Então, eu já vou botar aqui 2 sobre 13. Olha só. E do lado de cá, eu vou botar 240 sobre x. Pessoal, aqui é o principal ponto, tá? Que você tem que tomar cuidado para você diferenciar a regra de 3 direta da regra de 3 inversa. Quando você tem grandezas diretamente proporcionais, veja que aqui eu fiz o de cima dividido pelo de baixo. Se são diretamente proporcionais, quando eu vier para cá, eu faço a mesma coisa, o de cima dividido pelo de baixo. Se fossem inversamente proporcionais, se aqui eu fiz o de cima dividido pelo de baixo, aqui eu faria o contrário, o de baixo dividido pelo de cima. Ok? Mas no caso aqui, diretamente proporcionais, então vai ter uma igualdade aqui, e eu vou fazer o de cima também dividido pelo de baixo. Ok? Pessoal, eu vou fazer aqui meios pelos extremos, mas eu já estou de olho no seguinte, ó, porque quando eu fizer meios pelos extremos, ó, vai aparecer um 2x e vai aparecer o 13 vezes o 240. Tá? Só que dá para simplificar ambos os membros por 2, né? Porque 2 é múltiplo de 2, 240 também é múltiplo de 2. Então eu vou fazer o meios pelos extremos, mas eu não vou efetuar a multiplicação, porque eu já estou de olho numa simplificação. Então, ó, 2 vezes x, 2x, e 13 vezes 240, não vou fazer a conta, vou deixar só indicado aqui. Olha só, 2x e 13 vezes 240. Por quê? Porque agora eu posso dividir ambos os membros por 2. Né? Numa igualdade, a gente pode dividir ambos os membros por 2. 2x dividido por 2 dá x, e aqui 240 dividido por 2 dá 120. Então, no segundo membro vai ficar 13 vezes 120. Olha só, x igual a 13 vezes 120. Então, deixa eu fazer essa multiplicação aqui. Tá? Pessoal, quando tem um zero aqui no final,
Se você quiser, veja, são números naturais, não são números decimais, tá? Então, quando tem um zero assim no final do número, você pode fazer a multiplicação sem esse zero e depois pegar o resultado e acrescentar esse zero. Então, ao invés de fazer 13 vezes 120, eu vou fazer 13 vezes 12. Olha só. 13 vezes 12. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Embaixo agora, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. E agora adiciono os resultados. 6 aqui nas unidades, dezenas vai dar 5, centenas vai dar 1. Ok? Mas lembre-se, eu deixei fora esse zero, cheguei no resultado, agora eu acrescento o zero que eu tinha deixado fora. Então vai ficar x vai ser igual a 1560. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que para pintar todas as paredes da casa uma vez, ele vai gastar R$ 1.560. Tá? Só que ele tem um orçamento de R$ 4.600. Será que dá para pintar, por exemplo, mais uma vez? Mais uma vez dá, né? 1.560, se você multiplicar por 2, você vai ver que você vai achar 3.120, tá? Então, para pintar a casa inteira duas vezes, né? Para pintar cada parede duas vezes, ele gasta R$ 3.120, está dentro do orçamento. Agora a dúvida é, será que vai dar para pintar uma terceira vez? Tá? Então vamos fazer essa conta, vamos pegar esse 1.560 e vamos multiplicar por 3, tá? Vou fazer essa conta aqui. Aqui, pessoal, do mesmo jeito, ó, eu poderia ter desprezado esse zero, ter feito simplesmente 3 vezes 156 e depois acrescentado zero, tá? Como é uma coisa totalmente opcional, aqui eu vou fazer a conta com zero. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Desses 18 eu só vou ficar com 8. Os outros 10 eu vou transformar em uma do próximo. Então, 3 vezes 5, 15, mais 1 dá 16. Desses 16 eu só vou ficar com 6. Os outros 10 eu vou transformar em 1 do próximo, por isso que vem 1 para cá. 3 vezes 1, 3, mais 1, o quê? 4. Então, veja só, para ele pintar cada parede 3 vezes, ele teria que ter o quê? R$ 4.680, tá? E, na verdade, ele só tem um orçamento de quanto? De 4.600. Então, ele não vai conseguir pintar as paredes uma terceira vez, ok? Então, ele só vai conseguir, quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente. Eu tenho até uma crítica em relação ao enunciado da pergunta, eu botaria um todas aqui. Quantas vezes, no máximo, todas as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Veja, você só consegue pintar todas as paredes no máximo 2 vezes. Porque para pintar todas 3 vezes, teria que ter R$ 4.680 e ele só tem 4.600. Ok? Então, todas as paredes da casa só podem ser pintadas no máximo o quê? 2 vezes. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.